inscreva, deixe seu like. Se inscreva, deixe seu like. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa vida para nós, porque nós temos em Cristo boa vida e vida em abundância. Abundância de amor para estar compartilhando uns com os outros o amor de Cristo, que foi isso que ele deixou, né? Simplesmente ele disse para nós: ide e pregai o Evangelho. O que é o Evangelho? É boa notícia, né? O homem é gente que inventa um monte de coisas, né? Mas nós temos que dar uns aos outros a boa notícia. Qual notícia? Notícia que Jesus é conosco, né? É Ele que guia, é Ele que faz, né? João 15,5 fala assim: mim nada podeis fazer. Então é o Espírito Santo de Deus que nos guia, verdade? Então, quando Jesus ali com seus discípulos, ali ele estava se preparando para não ser mais físico, ele disse: vocês vão todos para Jerusalém. Vocês vão todos para Jerusalém. Fiquem todos lá no mesmo lugar, porque tinha que aguardar a descida do Espírito Santo, aquilo que foi profetizado no livro de Joel, né? Que todos iam profetizar, né? Os seus filhos profetizarão, as suas filhas. Então, Jesus, ele disse, ele deu uma ordem: vão todos para o mesmo lugar, né? E quando disse vão todos para o mesmo lugar, é para que todos tivessem a mesma visão, o mesmo ensinamento, né? A mesma direção, o mesmo caminho. Então sabemos que foi o homem que criou um monte de caminhos, né? Para nós não sabermos qual é a direção certa. O homem inventou o quê? A divisão, né? Hoje temos muitas divisões, muitos caminhos, né? Há mais de 32 um monte de religiões, né? Um montão de caminhos, estatutos. Então o homem criou o seu sistema. Mas quando nós estamos aprendendo a palavra de Deus, sabemos que a palavra de Deus, ele não é homem para que minta, e ele não tem variação de doutrina. É uma só direção. Então nós temos sim livre-arbítrio. Livre-arbítrio é poder de decisão, né? Então, em Cristo nós não temos livre-arbítrio, porque senão ele não é soberano sobre nossas vidas, né? Então nós temos livre-arbítrio quando no sistema do homem, né? Porque é poder de decisão, nós decidimos para onde nós vamos. Nós podemos decidir, né? Porque o homem nos oferece variedades de caminho, né? Mas nós que somos seguidores de Cristo ressurreto, né? Vivemos nesta aliança agraciada por nós na cruz do Calvário. Nós temos a visão de Cristo. Então sabemos que nesta novidade de vida é um só caminho, há um só Deus, né? Há um só batismo, há um só mediador, não é verdade? Então nesse amor, nesse compartilhamento da palavra de Deus, é que nós estamos hoje, para poder estarmos começando assim um treinamento, porque quando foi começado esta escola, ela foi baseada num sistema que já existia, que nós fazíamos o treinamento de obreiros. E aí nós interligamos, né, aqui nessa escola, e assim nós lá no início falamos que temos que consolidar, não sei se vão lembrar, consolidar, treinar e enviar, porque escola é para isso. Escola é para avançar, escola é para progredir, é para passar de ano, né? Então, consolidar, falamos lá no início, que é motivar uns aos outros a ter ânimo, né? E falamos também que treinar, temos que treinar, motivar uns aos outros a treinar. O que é treinamento? Treinamento é nós treinarmos, termos posição de como é abordar
evangelizar, seja numa pregação no púlpito, seja numa célula, seja numa evangelização na rua, no nosso emprego, não importa aonde esteja, mas é nós termos posição do que, como nós devemos nos posicionar. Quando alguém de repente nos faz uma pergunta, porque se você está está estudando para evangelizar, está sujeito que às vezes pode estar em algum lugar e alguém para e te faz uma pergunta, né? Então, como eu já vi muito por aí, pessoas diplomadas, aí às vezes as pessoas vai porque acham que é obrigado a saber, né? Aí às vezes dá um enroleixo e fala coisas erradas, coisas que não convém, coisas que não tem nada a ver, eu já vi. Então, nós estamos aqui aprendendo, né? Então, não é feio dizer que não sabe, né? Falo, vou pesquisar para poder falar depois, né? Nós vamos, né? Não é feio. Então, as pessoas pensam que nós somos expert, né? Que nós estamos acima. Não, nós estamos no mesmo patamar. A palavra de Deus diz em Mateus 23 que nós todos somos irmãos, entendeu? A hierarquia aqui terrena fica aqui. Mas para Deus somos todos irmãos, né? Só há um guia, um mestre, um doutor, né? Um mestre, um médico. Tudo vem de Deus, vem do alto, é de lá que vem o socorro, como diz o Salmo 121, né? A hierarquia terrena não tem a ver com Deus. Deus disse que existe um corpo aqui do qual Ele é o cabeça. Acabamos de dizer que Ele é o único mediador. O que eu digo sempre está escrito na Bíblia. Então, quando nós estamos evangelizando, seja aonde for, primeiro aqui hoje estamos fazendo como uma prova, um teste, né? Uma conclusão desses meses que vem, nós estamos todos os domingos, né, falando algo sobre Deus. Então hoje é como um teste, né? Primeiro que nós temos que ter posição, não podemos misturar assunto, né? Não podemos misturar assunto quando a propósito é cultuar, né? E o culto não é em lugares específicos, né? Não, o culto é onde nós estivermos. Jesus falou, onde estiver 2 ou 3 ou mais em meu nome, ali eu estarei. Então, seja onde for que nós estivermos, né, e o proposta for evangelizar, não podemos misturar assunto, não podemos sair da visão que é Cristo, porque muitas das vezes a gente se volta para histórias, né? Para histórias. Então nós temos que sim compartilhar histórias, mas como contexto, né? Como contexto. A palavra de Deus diz lá em João 5,39 que é exatamente examinai as Escrituras, porque as Escrituras é que fala de Cristo, né? Então é contexto. Para que hoje nós venhamos a entender Cristo, temos que examinar as Escrituras, não é verdade? Mas temos que entender também a nossa posição quando nós estamos evangelizando, se nós estamos levando Cristo para as pessoas ou levando história, né? Porque há momentos de levar história e há momentos de nós levarmos o Evangelho, né? Que o Evangelho é Cristo, o Evangelho não é história, né? E toda a Bíblia, ela é história, mas é história, né? Que nós temos que entender texto e contexto para não, né, esboçarmos heresia. O que é isso? Quando nós aprendemos, fazemos seminário, é a primeira coisa que aprendemos. Texto sem contexto, sem o conhecimento do contexto, é pretexto para heresia. E nós temos que prestar atenção, porque nós somos discípulos fazendo discípulo. Então, quando você falar uma coisa errada, olha a responsabilidade. Aquilo pode ir, né? Vai bolando e fica a nossa língua tem que prestar atenção no que nós falamos, né? Porque a língua, ela pode abençoar muita gente. E a mesma língua pode amaldiçoar também muita gente. Então nós temos que entender, né, a nossa posição como obreiro aprovado, né? Lá no início sempre falamos desse versículo, que temos que nos apresentar aprovado a Deus,
não nos importamos com o outro, né? Nós temos que nos apresentar aprovado a Deus, né? Temos que nos apresentar aprovado a Deus para poder compartilhar a palavra de Deus. Agora, quando nós vamos compartilhar a palavra de fulano ou a palavra de ciclano, isso aí é uma outra coisa. Mas estamos aqui para falar de Cristo, para aprender de Cristo, para viver Cristo. Então, a nossa posição hoje aqui, hoje é como um teste, como uma aula, né? Então, a primeira coisa que temos que aprender, né? Então, já falamos, não misturar assunto quando é evangelização. Depois temos que aprender a oratória. O que é oratória? É o modo de nós comunicarmos, né? Porque a evangelização, quando a gente evangeliza, seja aonde for, é uma comunicação. Eu preciso falar e você precisa entender, senão não há evangelismo, senão não há comunicação. Então eu tenho que primeiro ter o quê? Domínio pelaquilo que eu vou fazer, né? Eu tenho que ter convicção. Lembra bem que eu falei, né? Não estou falando de conhecimento, porque o conhecimento, né, é uma outra questão que vamos falar daqui a pouco. O conhecimento, se não é feio eu não saber, então eu vou falar que eu não sei, né? Mas nós temos que ter posição daquilo que eu vou fazer. Primeiro eu tenho que ter domínio pela leitura, eu tenho que ter, saber que quando eu estou lendo, eu não estou lendo para mim, eu estou lendo para o outro. Isso eu posso treinar em casa, né? É diferente eu pegar e ler. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, porque eu estou lendo para mim. Então nós estamos aqui em aula, por isso estamos falando. É diferente agora quando eu vou ler para o outro. O Senhor é meu pastor, eu tenho que interpretar que Ele tem que me compreender. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. É diferente a leitura, né? Eu tenho que interpretar, porque a pessoa, quem estiver me vendo no auditório, que estiver me vendo, ele tem que entender o que eu estou falando. Outra coisa, eu tenho que prender a atenção deles, né? Eu tenho que prender a atenção de quem está me vendo. Por quê? Porque se eu as pessoas, vou fazer um exemplo, hoje é como se fosse uma prova, um teste para nós aqui, né? Estamos no mês de julho, né? Então, se eu tenho um auditório e todos ali estão sedentos da palavra de Deus, né? Todos ali vêm porque estão carentes. Quem vem para a igreja ou quem te aborda na rua, quem quer uma visita, eles estão carentes, né? Estão carentes da palavra de Deus. E aí eu chego e eu vou falar de um personagem qualquer da Bíblia. Eu vou falar de umas palavras difíceis. Eu vou falar não sei o que, anátema e não sei o que, vou falar de nomes de pessoas que ninguém nem conhece, entendeu? Porque aqueles meus ouvintes não conhecem. Eu vou falar vou supor, como é que é mesmo o nome da mãe de Moisés? Joquebede. Eu vou falar de Joquebede, aquelas pessoas que estão na minha frente carentes do amor, entendeu? E eles não estão interessados em saber quem é Joquebede, entendeu? E nem saber quem é Joquebede vai acrescentar alguma coisa na vida deles, no momento hoje, 2026, entende? Então, nós deixamos ao momento, né? Porque existe um momento de nós compartilharmos história, e existe um momento de nós saber que aquele auditório veio ali para, né, compartilhar a história, entende? Mas se nós estamos diante de pessoas carentes, doentes, né? E nós vamos falar um assunto que não tem a ver. Vou dizer uma coisa para vocês. Quando eu estudei oratório, eu fui me ensinaram que as pessoas não prestam atenção, porque se veio pela multidão, eles têm um motivo. Mas eu chego ali, eu vou entregar uma outra coisa, eles não vão prestar atenção. Ou se eu falar de uma forma que eles não estão compreendendo, né? Se eu, porque não sei o que, vou falar de Abraão, não sei o que, eles estão atrás de Jesus. Eles querem, eles ouviram.
né? Igual que a mulher, que a pastora sempre fala da mulher do fluxo de sangue, né? A mulher do fluxo de sangue, ele ouviu falar de Jesus, não foi de Abraão, não foi de Sansão, não foi de ninguém. Então veio, ela teve aquela força e ela invadiu a multidão para poder, né, ir ter com Jesus, que ela ouviu falar que Jesus curava, que Jesus fazia. Entende? Eu espero que vocês estejam entendendo o que eu estou dizendo. Então nós temos que prestar atenção ao momento, né? Porque se veio várias mulheres do fluxo de sangue e ela vem, sabe que você está falando de Deus, um Deus que consola, que edifica, que exorta, que traz o amor, e chega aqui, você vai falar um assunto que não tem nada a ver. Entende? Aí eu pergunto, você está a serviço de quem? Está a serviço de si mesmo, né? Então nós não podemos estar em cima do muro. Essa semana eu gravei, né, falando sobre isso. Sobre isso. Nós temos que escolher, ou nós agradamos o homem ou nós agradamos a Deus. Se nós querermos agradar os dois, nós estaremos o quê? Morno. E a palavra de Deus diz, né, que se está morno, Deus fala, estou a ponto de vomitar-te. Porque nós temos que ter posição, né? E quando eu gravei essa semana falando sobre isso, que nós temos que escolher, eu falei sobre a passagem lá de Daniel, de quando ali todo mundo sabe que Daniel foi imposto para Daniel comer aquele banquete, né? Mas Daniel não quis, não. Daniel não aceitou, porque Daniel ele tinha posição, né? Então foi através dessa passagem, né? Depois de vocês verem o vídeo, né? Então Daniel estava ali na casa do rei, né? Nabucodonosor, né? Então ele foi falado, e depois na estátua também, foi feita a estátua, e ali foi falado, teve a ordenança que todo mundo tinha que ajoelhar na estátua. Olha só, é difícil, né? Nós temos que ter posicionamento, não importa o que o rei terreno faça e te mande fazer. Nós temos que ter posição, não podemos estar mornos, né, em cima do muro, e assim muitos hoje faz, não é verdade? Está com um pezinho na graça, um pezinho na lei, não é verdade? Para agradar, né? Para agradar, né? Então nós temos que agradar a Deus, não é verdade? Ouvir a palavra de Deus é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus e viver nela, não somente no falar, mas na prática. Então, sabemos dessa passagem de Daniel, e ali Daniel não se curvou à estátua, não se curvou, ele se não se curvar, vai ser jogado na fornalha, mas ele preferiu ser jogado na fornalha, e sabemos da história, né? Sabemos da história, que ele não se destruiu, não se queimou, mas o mundo, a terra é assim, ou você faz o que eles querem, ou eles te rouba, mata e destrói, que é assim o mundo. Então nós temos que ter posição. Então essa é o primeiro posicionamento que eu deixo para vocês, né? Vocês, então, compartilho com vocês a palavra de Deus. Nós temos que ter posicionamento, né, na palavra de Deus. Então não é feio não saber, mas é bonito ter posição, né, para a palavra de Deus. Então hoje nós já vamos finalizar, porque esta mensagem, né, que é a proposta desta aula hoje, é a gente refletir sobre tudo que nós estamos fazendo, caminhando. Nós estamos caminhando com Deus ou estamos caminhando com o homem, né? Então sempre vocês lembrem da passagem de Daniel para vocês refletir sobre isso, né? Preste atenção. Então foi feita uma pergunta para a gente concluir esta aula. Foi feita uma pergunta que nós vemos assim falar sempre. Eu sempre nasci ouvindo falar essa palavra, né? Então domingo é dia do Senhor.
Então, nós ouvimos, né? Quantos anos eu estou na igreja religiosa, né? Vamos dizer assim, eu não sou mais religiosa, gente, eu sou cristã. Mas quanto tempo eu estou aí no mundo religioso, né? E eu ouvi falar sobre isso. Domingo é dia do Senhor. Então, o que eu quero fazer a proposta hoje é para falar para cada um, porque nos próximos tempos, cada um que está aprendendo poderá estar aqui, porque nós vamos daqui para frente, né, ter esse posicionamento. Qualquer um de nós pode ser professor, qualquer um de nós, porque já falei, nós somos o mesmo patamar, somos discípulos fazendo discípulo. Então o que nós temos é que ter posicionamento, né? Então, nisso que fala domingo é dia do Senhor, sempre ouvimos falar, né? E aí há anos, não foi Deus de ontem que nós ouvimos falar que domingo é dia do Senhor. Então o que eu quero saber é de cada um, por que domingo é dia do Senhor, né? Dona Aura, por que domingo é dia do Senhor? Porque é um dia que, né, que as pessoas estão mais, né, não tem mais muito o que fazer, até festa, vai para festa, vai para outro lugar. E então a gente tem de visitar sempre Deus, né? Nosso Deus. Amém. Então, para mim é importante visitar primeiro a igreja do Senhor, né? Por isso eu gosto da manhã, porque amanhã é o dia do Senhor, à noite, toda hora e todo dia é dia do Senhor. Amém. Né? Glória a Deus. Irmão Gomes, por que domingo é dia do Senhor? Bom, domingo, de primeiro domingo, né? Domingo começa, inicia uma nova semana. Isso não em palavras, mas eu anotei aqui não sei se vai ser por ele, eu vou explicar. No caso aqui, domingo é considerado o dia do Senhor para os cristãos, porque foi nesse dia que Jesus Cristo ressuscitou, vencendo a morte. E a transição simbólica, judaica, simbologia, né? A tradição do sábado judaico para o domingo ocorreu logo nos primeiros séculos da igreja, marcando a celebração semanal da Páscoa e o início de uma nova criação. Aí vou ter primeiro a ressurreição, o motivo central da mudança e a vitória de Cristo sobre a morte, no primeiro dia da semana, tornando-se o domingo marcado pelo cristianismo. Celebração e preceito nas tradições cristãs, como a católica e a ortodoxa. É um dia santificado. Os fiéis são chamados a participar da Santa Missa, no caso deles ali. Descanso e união. O domingo é dedicado para o repouso do corpo e da mente, promovendo uma harmonia familiar e obras de caridade. Para compreender os textos sagrados e a tradição por trás dessa prática, você pode conferir os artigos Canção Nova sobre o tema, ou ler reflexão aí da CNBB sobre o dia do Senhor. Domingo do Senhor, primeiro dia de semana, domingo, né? Ao qual, como a irmã falou, todos os dias o dia do Senhor. Amém. Mas o domingo do Senhor, onde nós estamos iniciando uma nova semana. Glória a Deus, já entendi. Com Então, Deus, com nossos irmãos. Né? Amém. Agora eu gostaria que a pastora lesse para nós Deuteronômio 5, versículo 11 e 12. Só a pastora leia, só preste atenção para nós começar, que é a nossa aula. Deuteronômio 5, 11 e 12. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. 12. Guarda o dia de sábado, para santificar como te ordenou o Senhor teu Deus. Amém? Então nós sabemos
que a palavra de Deus, como acabamos de falar aqui no início, é uma coisa, e sabemos que o homem, ele mudou a verdade de Deus em mentira, né? E quando eu falo homem, o sistema romano, que veio lá de Roma, tudo que fazemos religiosamente vem de Roma, né? Da igreja mãe, católica, apostólica, romana, não é verdade? Então, sabemos que o livro de Deuteronômio é confirmação da lei, não é, pastor? É verdade. Porque a lei foi dada ali no livro de Êxodo, e quando foi passado para Josué, tudo aquilo que foi guiado por Moisés, ali no livro de Deuteronômio está a confirmação da lei, assim, chama-se a segunda lei. Então a lei de Deus, a adoração era no sábado, né? A adoração era no 7º dia, porque naquela época não falava sábado, falava 7º dia, isso foi posto na 7º dia, porque era 1º dia, 2º dia, 3º dia, 4º dia, 5º, 6º e 7º dia. Então foi assim estabelecido o 7º dia, né? Lá em Gênesis diz que Deus fez ali o homem no 6º dia, né? E fez o 7º dia para o homem, e o abençoou e santificou o 7º dia. Então, quando chega lá no livro de Êxodo, que ele estabeleceu o sábado, e ele abençoou o sábado para a adoração do templo, para a adoração. Ele separou o 7º dia para a adoração. E aí, como está escrito, né, em Deuteronômio 5, versículo, tem em vários lugares, mas escolhi Deuteronômio 5, versículo 11 e 12, a confirmação da lei para que aqueles povos que atravessou continuassem a adoração no 7º dia estabelecido por Deus, né? Estabelecido por Deus. Mas acontece, e também assim foi no tempo de Jesus, era no sábado que entrava no templo, era o dia da leitura, né? Era o dia da leitura, que de se ler, era no sábado. Todos os judeus, o costume era no sábado. Vocês depois estudem que vários lugares o costume era no sábado, né? Para se ler a leitura, para tudo era no sábado, na verdade, preste atenção. Mas vamos aí ler junto o papel que eu dei, para a gente entender. Porque domingo é dia do Senhor. Eu botei assim: existe uma resposta exata, mas o motivo desta aula não é testar conhecimento, né? Entendeu o que eu disse? Não é obrigado a saber, né? Agora, se tivesse um auditório aqui, né? Aí alguém pergunta, uma hora, por que domingo é dia do Senhor? Entende? A senhora não sabe? Depois eu vou pesquisar e eu vou dizer, não é feio não saber, entende? O que nós não podemos é multiplicar a informação do homem, entende? Preste atenção. Então não é testar conhecimento, e sim entendimento. E o entendimento é isso que nós estamos fazendo, nós estamos a serviço de Deus. Entendimento da palavra de Deus e discernimento do modo que eu tenho recebido, né? Porque eu vejo se eu informo errado, porque eu tenho recebido errado. Então, de modo que eu tenho recebido e enviado. Então eu tenho que prestar atenção como é que eu vou enviar. Acabei de falar aqui no início que o intuito de aula dominical é consolidar, treinar e enviar. Não há outro motivo, né? Consolidar é motivar uns aos outros a vir, né? Venha para a escola bíblica, vamos aprender, vamos treinar para nós enviarmos, né? Porque vai um para poder para as células, né? Vai um monte para as células, vai um monte para evangelizar, vai um monte de pregar, né? Ser convidado para pregar. Então nós temos que nos multiplicar, não podemos ficar a vida inteira no mesmice, né? Então, tenho recebido e enviado as mensagens bíblicas. Eu estou aí em cima. Agora preste atenção aqui. Jesus não especificou
que na aliança da graça, então nós temos que ver o tempo que nós estamos. Aqui na aliança da graça, né? Não podemos misturar. Então preste atenção, Jesus não especificou que na aliança da graça teríamos dia e lugar e regras para adorá-lo. Pelo contrário, foi bem claro ao falar das verdades, né, dos verdadeiros adoradores, a mulher samaritana, né? Ele foi bem claro, ele não disse. Então nós podemos misturar, por isso que o homem tem misturado muito graça com lei. O 7º dia foi lá da lei, entende? E na confirmação da lei. Mas nós não estamos, nunca estivemos na lei. O povo hoje vive muitas coisas dos judeus, de Israel, dos judaizantes, do templo físico, que já não tem mais, não ficou pedra sobre pedra, mas insistem em viver coisas de lá. Mas nós nunca estivemos lá, nós estamos cá. Entendeu? Então foi falado a mulher samaritana, vamos ler? Mulher samaritana em João 4, versículo 19 a 26. Professora, só uma observação. Foi feita aqui a pergunta de por que o domingo é o dia do Senhor. Tá? A resposta é o dia que Jesus ele ressuscitou. Né? Mas o dia do Senhor é todos os dias. Né? Está escrito aí nas folhas de vocês. Todos os dias é dias do Senhor. Esse dia que hoje separamos o domingo, o domingo, porque é o dia que as pessoas estão de folga, né? É o dia que as pessoas têm a oportunidade de estarmos. Mas o que nós queremos dizer é que o sistema mundano, eles falam isso com uma regra, né, de religiosidade, não é religiosidade. As pessoas adoram a Deus nos domingos porque são verdadeiros adoradores, e não porque é regra, que domingo não pode fazer nada, que domingo tem que só, entende? Não pode fazer, não, domingo é dia da família, estar louvando a Deus, né? Dia de trazer a família para estar em comunhão, né? Eu lembro quando eu era criança, eu achava lindo os domingos, né? Ficar o casal, o senhor com a esposa, aquele monte de filho, todo mundo. Eu morava perto da igreja da Assembleia de Deus, que tinha umas tias que era da Assembleia de Deus, e eu achava aquilo lindo, aquelas criançadas tudo atrás, o pai e a mãe na frente, e entrava, e naquele tempo, né, a igreja era, eu lembro, eu era criança, chegava na igreja, eles ficavam tudo embocados na oração, né, mas era muita oração mesmo, eles ficavam orando mesmo no pó, né, no pó, então, entendeu? Então era muito lindo. Então o que nós temos que entender, que nós fazemos as coisas por amor, por adoração, não é porque é regra, né? Porque muitos lugares, entendeu, tem como regra, não, é ordenança, e nós não vivemos mais no mundo de ordenança, isso foi até a cruz, nós vivemos no mundo da graça de Deus, e na graça de Deus vivemos o amor, entende? Vamos já rapidinho para a gente não demorarmos, que já vou ler aqui o penúltimo passagem, que diz assim, em João 4, versículo 23, só que eu vou ler, que diz assim, ó: mas vem a hora, e já chegou, porque já lá em Jesus de Nazaré já tinha chegado esse reino de Deus espiritual, que é invisível, que nós não vemos, né? Mas ele diz assim, ó, em que os verdadeiros, se falou os verdadeiros, porque tem muitos adoradores que não é verdadeiro, né? Não é verdadeiro, assim como João 15 nos fala, que da videira é verdadeiro, porque tem muita videira, tem muita gente falando muita coisa, mas que não é a verdade de Deus. Assim como às vezes se fala, né? Domingo é dia do Senhor, né? Mas não conhece que não foi falado por Deus. É isso que nós estamos a aula entendendo aqui. Entendeu? Fala como se fosse Deus que pôs essa regra. Não, né? A regra vem do homem.
Então preste atenção, mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Olha bem, adorarão, né? Apontava para nós. Vão adorar a quem? Ao Pai, em espírito e em verdade. Por isso que Mateus 7, sempre eu lembro disso, né? Que está dizendo que muitos fez maravilhas, né? Mas ele disse assim, ó, só quem é o adorador verdadeiro ao Pai é que entra no reino de Deus, né? E ele disse lá no 23 de Mateus 7, apartai-vos de mim. Mas aquele povo não fez maravilha, não curou em nome de Deus, não fez isso, não fez aquilo, seja domingo, seja sábado, seja que dia for. Ué, então o principal da aula hoje é entender o posicionamento. Nós estamos a serviço de Deus. Então vamos continuar lendo aqui. Olha, você anuncia que domingo é dia do Senhor? Aí está uma pergunta. Por que está escrito na Bíblia? Está escrito na Bíblia? Se alguém, você estiver evangelizando, aí alguém quer saber, vai te perguntar. Ah, dona, por que domingo é dia do Senhor? Tem curiosidade. Se você está evangelizando, você não tem curiosidade, né? Tem curiosidade. Nós estamos sujeitos a isso. Nós estamos evangelizando, estamos sujeitos a perguntas, né? Como um dia eu estava numa reunião com umas pessoas de estudada, e eu vi a pessoa perguntando, uma pessoa que estava ali, fez uma pergunta, pergunta sobre até Isaías, do versículo 2, né? Fez a pergunta que lá está escrito assim, que Jesus veio, que o Messias iria para libertar os cativos e para o dia da vingança do Senhor. Aí uma pessoa perguntou para a pessoa que estava ali regindo, por que é o dia da vingança do Senhor? E essa pessoa deu um feio enroleixo, não teve a humildade de dizer, depois eu pesquiso, depois não sabe, entendeu? Ou falou coisas que não tinha nada a ver. Presente assim, eu fiquei abismado, eu não poderia me meter. Não que eu sou expert, sei, não, mas como eu estudo assim, eu vi que a pessoa falou coisas que não tinha nada a ver, entendeu? Então perguntou, por que está escrito que o Messias viria para o dia da vingança do Senhor, né? Então se alguém me perguntar, por que está escrito que ele viria para o dia da vingança? Vingança, Deus é vingador? Então nós temos que explicar, né? Ou então se calar, entendeu? Então preste atenção no que está escrito aí. Você anuncia que domingo é dia do Senhor, porque está escrito, porque quando uma pessoa, nós estamos evangelizando, gente, nós temos que ser calçado o quê? Na palavra de Deus. Então a pessoa chegar e perguntar, onde que está escrito? Se uma pessoa entendeu, tal coisa. Então eu tenho que saber mostrar na Bíblia. Porque a evangelização não é o achismo. Eu acho que é isso. Se hoje está muito assim, nesse mundo que nós estamos vivendo corrido. Eu vejo, né, eu acompanho, eu vejo muitos pastores, muitas pessoas evangelistas, as pessoas, eu vi aí durante muito tempo, entendeu? Pessoas que vai pregar e pega lá na internet, busca lá que é o assunto tal. Aí pega na internet aquele assunto e chega lá e começa a ler o assunto da internet, que é essa inteligência artificial, está criando todo mundo, entende? Ali fala e esboça, aí me fala uma coisa, porque a palavra de Deus diz que nós temos que meditar na palavra. Se nós vamos levar uma mensagem para um lugar, nós temos que meditar na palavra de Deus, que o Espírito Santo vai falar, vai nos conduzir. Mas as pessoas estão pegando mensagem um do outro. O que fulano está falando, o que está coisando, entendeu? Aí me diz, aí eu chego, eu vou e pego aquilo que eu peguei, pronto. A mensagem é para aquele povo? Foi Deus que mandou? Ou foi que eu que fui lá e peguei a mensagem que fulano já tinha falado lá, não sei para onde? Entende? Então está acontecendo muito isso, né? Eu tenho pesquisado, eu sou uma pesquisadora disso, entendeu? Então eu tenho visto muito isso, né? As pessoas estão sendo guiadas, todos, né? Todos pelo Egito. Pegando, não estão sendo guiados pela luz, pelo Espírito Santo de Deus.
Então, eu botei, você anuncia que domingo é dia do Senhor porque está escrito na Bíblia? Ou porque você sempre ouviu falar? Então, tem muita gente vivendo do que ouviu falar. Entendeu? Presta atenção. Então, na verdade, então agora vamos saber por que domingo é dia do Senhor. Não está tudo aqui, eu apenas fiz um resumo. Na verdade, foi o imperador Constantino, em 7 de março do ano 321, que decretou o cristianismo. E dentro do cristianismo, porque foi o Constantino que inventou o cristianismo, por isso muita gente confunde o cristianismo romano com o ser cristão em Cristo. Então, ele decretou que o primeiro dia, porque naquele tempo não existia domingo, era do 1º ao 7º. Então, como as pessoas, aqueles que veio do regime cristão, iam para os montes adorar no 7º dia, ia para os montes, então eles eram perseguidos, como todo mundo sabe. Então ali, Constantino, querendo pegar as pessoas, estou fazendo um resumo rápido, porque é minucioso. Então, para pegar as pessoas, porque ele queria que as pessoas trabalhassem, vendendo ali as coisas que eles faziam, imagem, santinhos e tudo. Então ele diz, ele teve um sonho no céu, ele viu uma cruz. Então deste sonho ele disse que ele iria fazer uma religião que criou o cristianismo. E ele começou a fazer uma falsa paz, que esse povo que ia adorar, os verdadeiros adoradores, adorar. Então eles falou assim, olha, eu vou fazer, porque o templo, Jesus não veio, não derrubou o templo. Então Constantino começou a falar, eu vou erguer o templo. Então foi o homem que começou a erguer o templo de novo. Falou assim, eu vou fazer casa para vocês não precisarem ir para o mato adorar. Então vocês, em vez de adorar no 7º, vocês vão adorar agora no 1º dia. Eu vou dar o 1º dia da semana para vocês vão trabalhar para mim, vender os santinhos, fazer isso, fazer aquilo, outro, e quando for no 1º dia, vocês vão adorar, vocês não vão ser mais perseguidos no 1º dia, vocês vão ter o 1º dia para vocês adorar à vontade, não vão mais ser perseguidos. Eles, existe um povo, mas isso é outra aula radical que não aceitou, que esse povo radical é da onde vem o povo da igreja do Adventista do 7º dia. Essa é outra aula. Então, ele, então aí, 7 de março do ano 321, ele decretou que seria o 1º dia, o dia do Senhor. Aí agora, por que se chamou domingo? Porque ali o imperador Domiciano, que também assinou esse decreto, então, por causa de Domiciano, o 1º dia passou a ser chamado domingo, E foi exatamente também nessa assembleia que também mudou o calendário, porque o calendário era lunar. Então passou a ser o calendário ser gregoriano, que é isso que nós andamos nele até hoje. Porque foi acrescentado esse mês de 3 meses, que era 9, o ano terminava em setembro, era 9, então foi que criaram, e através do imperador Gregoriano, ele fez esse novo calendário para poder entrar os santos, porque agora o povo aceitou adorar o quê? No templo que eles construíram. Então eles construíram o quê? Os santos deles. Então assim que começou, foi assim, vocês vão ter o 1º dia, mas vocês vão ter que adorar no templo. Então começaram a fazer as estátuas, e eles, para não ser mais perseguidos, então aceitaram e iam adorar no templo, e gregoriano, e aí que entra o Jesus de 25 de dezembro, que todo mundo sabe que Jesus não nasceu em 25 de dezembro, mas foi aí que foi criado esse Jesus de 25 de dezembro, que é esse que ele, como sonhou lá no negócio da cruz, informou esse Jesus humilhado na cruz, humilhado na cruz, que durante muitos anos se adora o Jesus humilhado, não é o nosso Jesus
vivo, reto, ressurreto, vivo, né, em nossas vidas, mas passaram a adorar o morto, né? Então, que chama-se, aí outro estudo, que chama-se mitraísmo. Então criou um outro sistema, ou seja, para entender mais ou menos, quem não entende, um Jesus paralelo, o Jesus humilhado. E ali fez um montão de santo, um montão de cordão, as pessoas usavam cordão, usavam medalhinha. Então eles comercializaram o Jesus morto. Presta atenção. Então aí eu botei, né? Ele teve com uma cruz, lembre-se que no Natal se comemora o nascimento de Jesus, mas o dono da festa é um velho, entendeu? O Natal se comemora. É simbólica, né? Exatamente, entendeu? Então o dia do Senhor e o dia de nascimento de Jesus em nós é todos os dias, porque temos que entender. Entendeu? É todos os dias. Então, o que nós temos que entender é que existe um sistema paralelo, sim, né? Que nos faz ter regras, ter dia de adoração, dia disso, de aquilo, né? E estamos aqui, né? Jesus falou, estar no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Então, a gente não pode contender com o mundo, nós estamos aqui nesse mundo. Então, ele disse ali, ó, ele teve o sonho de uma cruz, como diz aqui, no céu, fez um acordo com o povo perseguido, né? Porque alguma coisa adoravam, aquele povo que adorava escondido, nos montes, nos sábados, né? Então ela já leu aí Deuteronômio 5, versículo 11 e 12, que a adoração era no sábado. Então sabemos que quem mudou a verdade de Deus foi o homem, entendeu? Presta atenção. Então, foi o homem que começou de novo a erguer catedral, porque todos, né, que têm visão, todos que leram a Bíblia, sabem que Jesus derrubou o negócio de templo, né? Ele disse, não fica pesado, a adoração é em espírito e em verdade, né? Presta atenção. Então, a forma de adorar, porque o templo, ele condenava, né? O templo, ele tinha as ordenanças, e Deus, ele aboliu. Está em Hebreus 2, versículo 14, aboliu esse negócio de ordenança. Você fazia coisa porque é ordem, entendeu? Então é por amor, não tem mais negócio de ordenança. Eu faço isso porque é ordem, não tem mais negócio de ordenança, era do templo de Jerusalém, entendeu? Eu não faço nada porque é uma ordem, entendeu? Eu faço porque eu amo o meu Deus e eu quero fazer por adoração. Por isso que Jesus veio e em Gálatas 5 traz que nós somos livres. E ele fala assim, ó, trouxe, se Cristo vos libertou, verdadeiramente vocês é livre, né? Livre para adorar, adorar quando levanta, quando acorda, vamos aqui e ali, entendeu? Não viver de ordenança, né? Aonde estiver, não é verdade? Então, nos caminhando já para o final, aqui, já falamos sobre o gregoriano, então, aqui no final eu botei assim, ó, moral da aula. Moral da aula, esteja na graça de Deus, aprenda, né, com os contextos da lei, né? Porque a gente às vezes fica preso a um assunto ou um texto, mas a gente não entende, não vai lá no contexto, né? A gente não vai lá no contexto. Finalizando, eu vou ler aqui Lucas 10, do versículo 25 ao 37, para a gente finalizar. Lucas 10, do 25 ao 37, deixa eu ver se eu acho aqui. 25 ao 37, que diz assim, é a passagem do bom samaritano, que diz assim, ó. Um dia, um especialista da lei, nós não estamos na lei, isso aqui é um contexto para a gente entender. Um dia, um especialista da lei veio para pôr Jesus à prova, né? Preste atenção também, quando você lê uma parábola, não é uma coisa literal que aconteceu, é uma parábola, foi um modo de Jesus ensinar o povo tem dificuldade de entender. Um dia, o especialista da lei veio para pôr Jesus à prova, fazendo-lhe esta pergunta, mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu, que diz a lei de Moisés a esse respeito? Né? Mandou voar, vocês estão na lei de Moisés aí, o que diz a lei de Moisés? Não conhece? Está na lei, não conhece?
Muitos hoje estão na graça, mas não conhecem a graça. 27. Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Você respondeu corretamente, disse Jesus. Faça isso e viverá. Mas o homem queria justificar-se e por isso perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Né? Temos dificuldade de saber quem é o nosso próximo. Temos dificuldade de entender quem é o nosso próximo, né? Porque geralmente, às vezes, o nosso próximo é aquele que faz a nossa vontade, né? É aquele que está ao nosso comando, não é verdade? Nos nossos familiares, né? A gente vê no tempo antigo, né? Eu lembro do tempo antigo muito assim, o chefe de família, né? O chefe de família comandava tudo, né? Comandava as pessoas, as crianças tinham medo do pai, né? A respeito, tinha medo do pai, nem medo do coisa. Quando a gente às vezes ia sair, falava com o pai e com a mãe falava: não fala com seu pai. O pai falava: fala com a sua mãe. E a gente tinha medo, né? Muito medo. A gente não tinha respeito, a gente tinha medo dos nossos pais. E muitos foi criado, né? Tendo medo de Deus. Em vez de ter conhecimento de Deus, né, foi nos ensinado a ter medo, né, porque falaram muitas coisas de maldição. Se você não fizer isso, vai acontecer aquilo. Se você não sei o que, não sei entender. Então foram trazido à nossa mente, né, coisas de derrotas, coisas de condenação, do qual isso ficou na cruz, né? Presta atenção. 30. Jesus respondeu com a segunda história. Certo homem que fazia uma viagem descendo de Jerusalém para Jericó foi atacado por bandidos. Olha bem, ele desceu de Jerusalém. Jerusalém que estava lá a casa do tesouro, o templo, né? Ele estava vindo de lá. Estes, né, tiraram suas roupas, bateram nele e o deixaram caído, quase morto ao lado da estrada. 31. Por acaso passou por ali um sacerdote. Quando ele viu o homem caído ali, atravessou para o outro lado da estrada e passou de longe. Ele estava indo para a igreja, ele tinha compromissos, as ordenanças, ele tinha as regras, o comando, então ele não parou para socorrer. Aquele homem caído lá na estrada não era o próximo dele era aquele que abraçava lá na igreja, né? Que abraçava ele lá na igreja, próximo dele. Presta atenção. 32. Assim também passou o levita. Levita é aquele que levava a palavra, né? Muitos falam, confundem que é negócio que canta. É aquele que está aqui, né? Porque levita é aquele que vem dos levíticos. E foi a tribo dos levíticos que foi escolhido para o sacerdócio, né? Eles eram o sacerdócio santo do templo físico. Hoje somos nós, né? O sacerdócio santo de Jesus. Hebreus 7, versículo 12, está dizendo assim que se mudou a lei, necessariamente se muda o sacerdócio. E Jesus, ele não é do sacerdócio levítico, é de Judá. É só você ler Hebreus 7 todo. Então, assim também passou o levita. Quando chegou ao lugar e viu o homem, também deixou o homem caído ali. Então, que pessoas santas são essas? Que só né, amigo, só tem amor pelos que estão do lado deles fazendo o que eles querem. Nós só estamos lendo a Bíblia. Porém veio um samaritano, né, aquele que era de lado, que não era ninguém para eles, né? E quando o viu, sentiu grande pena.
sentiu grande dor, misericórdia, 34. Ajoelhando-se ao lado dele, o samaritano derramou vinho e óleo nas feridas e fez os curativos. Depois colocou o homem em seu jumento e levou-o até uma hospedaria, onde cuidou dele. 35, vamos acabar no 37. No dia seguinte, entregou ao dono da hospedaria 2 moedas e disse a ele: cuide dele. Quando eu voltar, pagarei o que você gastar a mais com ele. 36. Ora, qual destes 3 você diria que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos bandidos? O especialista da lei respondeu: aquele que mostrou misericórdia por ele. Então Jesus disse: correto, agora vá e faça o mesmo. Então é isso. Aquele que tem a religiosidade aflorada não consegue ter a visão, o amor de Deus. 1 Coríntios 13, do 1 ao 13, diz ali: eu posso ser profeta, posso profetizar, posso fazer isso, posso fazer aquilo, mas se eu não tiver amor, nada serei. Então, a conclusão de nossa aula hoje não é saber, né, quem disse que domingo é dia do Senhor, mas é saber que nós temos que separar a religiosidade do amor de Deus, do amor da cruz, e fazer do nosso próximo, em primeiro lugar, nós mesmos, porque a gente só pode dar aquilo que a gente tem. Fazer do nosso próximo como se fosse nós mesmos, aquele que está à nossa frente com necessidades, né? Com necessidades igual a nós, que nós todos temos necessidade todos os dias, de uma coisa ou de outra, mas temos necessidade todos os dias. A palavra de Deus diz, em Tiago 1, versículo 26 e 27, que a religião de Deus, quem quiser depois ler em casa, Tiago 1, versículo 26 e 27, diz que a religião de Deus é assistir o necessitado. Então, que o nosso próximo, quando nós tivermos que compartilhar qualquer coisa com o nosso próximo, que nós não estejamos no pacto da lei, servindo uma coisa que nós nunca estivemos lá, que nós não sejamos como aqueles do templo, que só amam os do templo, que só compartilha com os que estão no templo, só abraça que estão no templo, só honra os que estão no templo, mas que sejamos, né, como Jesus ensinou, simples como pomba e prudente como serpente, né? Que nós sejamos vigilantes, como se trata da obra de Deus. Porque um dia, nós não vamos prestar conta com nenhum homem, nós vamos prestar conta com Jesus. Nós vamos prestar conta com o nosso Pai. Então é Ele que nós devemos adoração, é a Ele que nós reverenciamos, é a Ele que nós um dia vamos estar juntos, e aí sim, juntos compartilhando esta vitória, né? Porque Jesus falou que o último inimigo a que Ele venceu foi a morte. Ele já venceu a morte, e nós com eles ressuscitamos, né? Ressuscitamos, vivificamos, estamos livres para adorar sem ordenança, regra, que é assim, tem que ser assim. Não, não tem que ser assim. Eu faço porque eu sou de Deus, eu sou cristão. Então hoje em dia, a palavra de Deus, o mandamento de Deus, eu não mato porque é ordenança que não pode matar. Eu não mato porque eu tenho amor. Eu não mato porque Deus é vida, e assim como Ele deu vida para mim, para o meu irmão, eu vou preservar a vida, eu vou compartilhar, eu vou ajudar, vou sofrer com ele, vou me alegrar com ele.
Não porque é ordenança, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, não. Por amor. Amém? Pai seja convosco. E que o Espírito Santo de Deus venha pairar sobre nós todos os dias, não importa se é sábado, domingo, segunda, terça, todos os dias vem pairar sobre o nosso coração, sobre a nossa vida. Que o Espírito Santo de Deus venha iluminar a nossa vida, os nossos familiares, que venha trazer no nosso bairro, que venha trazer na nossa cidade, no mundo inteiro, do qual nós ouvimos tantas tragédias, tantas coisas que estão acontecendo, mas que nós venhamos olhar para esse Deus que é a nossa proteção divina, esse Deus que é o nosso consolo, esse Deus que é o nosso amor, é esse Deus que estamos com Ele, não importa se estamos juntos uns com os outros, e se estamos com alguém mostrando para a gente a fornalha de fogo. Não importa. Nós estamos sempre com Deus. Podem mostrar fornalha, podem mostrar leões, pode mostrar o que for, mas nós somos um exército, o exército de Deus, o exército de Cristo, que não se curva. Nós não curvamos nas coisas do mundo, vivemos um culto racional, porque ouvimos a palavra de Deus e vivemos nessa direção, nesse caminho. Não nos curvamos para erros, mentiras, não nos curvamos para erros, não porque nós somos sábios, melhores, porque nós sabemos e entendemos a misericórdia de Deus em nossas vidas, todos os dias nos sustentando em todas as áreas de nossas vidas. Bem, Pai seja convosco. Até a próxima. Em nome de Jesus.